Olá, tudo bem? Graça e paz. Nesse vídeo vamos tratar sobre a grande tribulação, que a religião, que o sistema religioso, que as igrejas, as chamadas igrejas, ainda esperam e ficam prometendo para os seus fiéis. Vamos abrir Mateus capítulo 24, versículo 29. Diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias se refere ao juízo de Deus quando veio no ano 70. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O sol escurecerá, uma pode ser uma metáfora para o templo, que ele era folhado quase todo de ouro, então quando batia o sol refletia e ficava brilhoso, ou pode ser devido à poeira, porque naquela época, acredito eu, não tinha asfalto, então Jerusalém era toda de terra, então devido a tanto cavalo para cá, cavalos para lá, a poeira cobriu todo o brilho do templo. A lua não dará sua claridade. A lua era como era tratado os filhos de Deus, os eleitos de Deus, os judeus, os israelitas, que era o povo escolhido. Pode se tratar, se referir a eles, ou mesmo também Jerusalém, o templo, tudo coberto de poeira e coberto na escuridão da poeira. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aqui foi o que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, falou que aconteceria logo depois da tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Você vê que no começo do versículo já fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele não veio, ele não pode vir, ele não poderia vir como ele havia subido, porque senão seria reencarnação. E a graça de Deus não trata de reencarnação. Então aparecerá no céu o sinal. Que sinais foram esses? Em outras passagens dizem que foi como relâmpagos do Oriente para o Ocidente, brilho, horas e horas, relampejando, que era o sinal que estava Jesus, o Filho do Homem, estava vindo na sua glória. Todos os povos da terra se lamentarão. Povos da terra se lamentarão. Tinha Brasil, Argentina, Estados Unidos naquela época? Não, era um mundo habitado. Era o mundo Israel habitado. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele não veio, ele veio em sinais. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem transpassou Jesus? Quando ele estava na cruz, o soldado chegou para conferir se ele estava vivo, furou o lado dele com uma lança e, ao fazer isso, saiu água e sangue do lado dele. Então, se Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, não veio, como diz a religião, como diz os teólogos, os estudiosos, então este soldado que furou o lado dele está com 2000 anos de vida. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra. Quais eram as tribos da terra? 12. As 12 tribos de Israel. Simples assim. Hoje, nos dias de hoje, existe tribos de Israel? Não. Hoje existem nações, países, continentes. As tribos eram naquela época. Por isso que a volta, a vinda dele, a segunda vinda, quando ele veio em glória para julgar, foi no ano 70. A teologia vai ter que rasgar todos os livros, jogar no fogo e jogar mais gasolina para ficar queimando, para acabar, para não deixar nem cinza, porque os estudos deles não valem nada. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Vamos voltar para Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Som de trombeta, o que significa? Foram tocados 7 trombetas. No livro de Apocalipse fala sobre as 7. A maioria, quase
100% do sistema religioso da religião ainda aguarda o toque da 7ª trombeta. Só que foram tocadas 7 trombetas no ano 70. Vamos ver depois. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse 14, vamos ler do versículo 14 ao 20. Apocalipse 14, 14. Veja como é fácil entender o livro de Apocalipse. Veja como é simples, como se fosse ler um livro, outro livro qualquer. É simples, é pela revelação de Deus. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre as nuvens: pegue a sua foice e comece ou começarão, ou começou, comece a colher. O livro de Apocalipse foi escrito para aqueles dias, para os acontecimentos, para a vinda do Senhor, para o dia do Senhor que estava ocorrendo no ano 70. Estava sentado sobre, pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. A religião espera ainda os campos amadurecerem, só que faz 2000 anos que já acabou. Já deu o suco que tinha que dar, já deu o caldo que tinha que dar, não dá mais nada não. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. A colheita foi feita já. Os eleitos já foram salvos. O que é filho da perdição, injusto, continuaram. Está lá em Apocalipse 22, 11. O justo continue sendo justo, o injusto continue sendo injusto. 17. Deixa eu voltar no 16 aqui. 17. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Veja, se encontra no céu. João escreveu essa carta de Apocalipse usando metáforas, figuras de linguagem, porque ele não poderia escrever de uma forma legível, senão esses pergaminhos não chegariam a quem deveria, que eram 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. As cartas foram escritas, o Apocalipse foi escrito por ordem do Espírito, por ordem de Jesus, às 7 igrejas da Ásia. Não era para chegar ao Brasil, ao Paraguai, a Venezuela, a Argentina, os Estados Unidos. Não. Porque depois do ano 70, nós somos a carta escrita pelo Espírito da Graça. O próprio Deus, como está em Hebreus 8, do versículo 7 ao 13, o próprio Deus é que está dentro do nosso espírito. Ele imprimiu as leis dele em nossa mente, em nosso coração. E ninguém consegue mais ensinar o seu próximo. Pode ler lá Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao 13. Então, o Apocalipse foi escrito para os anjos das 7 igrejas. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu. E encontra no céu. Paulo recebeu a revelação, está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 em diante. Paulo recebeu a revelação do próprio Cristo no 3º céu. Aqui, como João estava usando metáfora, ele fala céu. Por que céu? Céu é a nossa atmosfera. Céu é onde a gente vive. Um céu. O que você olha, azul, céu. Segundo céu, o firmamento, aquela parte preta que a gente vê só em televisão e jornal, onde ficam as estrelas. E o 3º céu? O 3º céu está acima do firmamento. Está acima da parte preta, da parte negra. Então, o que estava acontecendo aqui? Então, outro anjo, forma metáfora. Esse anjo estava lá no céu, lá no 3º céu? Não. Estava tudo ocorrendo na atmosfera daquele ambiente, daquele local, do ano 70, do juízo de Deus. E tendo também ele uma foice afiada. Versículo 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada,
dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. A religião ainda espera essas uvas amadurecerem. Imagine essas uvas com mais de 2000 anos amadurecendo. Já não acha mais nem fotografia, nem foto disso aí, nem desenho dessas uvas. E a religião ainda aguarda as uvas amadurecerem. Versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Estava sendo da metade do ano 66 ao ano 70, foram 3 anos e meio, que foi separado, que foi a geração que Jesus de Nazaré disse que tudo aconteceria naquela geração. E ali seria derramado o quê? O cálice da ira de Deus. E foi feito. Ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. 20. O lagar foi pisado fora da cidade. Por que fora da cidade? Se você ler Apocalipse capítulo 11, versículo 2, quando o Espírito disse a João, pega uma vara, meça o santuário, só que deixe o átrio, deixe a parte externa para ser pisada pelos gentios durante 3 anos e meio, ou seja, 42 semanas ou 1242 dias. O lagar foi pisado fora da cidade, porque foi preservado aqui o templo, que era considerado a casa de Deus. E correu sangue. Olha, durante o Armagedon, que a religião diz que ainda vai ser, no Vale do Megido, o Armagedon lá, que ocorreu naquela era, naquela geração do ano 70, ali foi o Armagedon, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aí eu te pergunto, como pode trazer isto para os dias de hoje? A tecnologia mundial, as bombas atômicas, os mísseis, um mais poderoso que o outro, submarinos, destroyer, navios de guerra, não tem cabimento. Não há a mínima possibilidade dessas coisas estarem reservadas para o futuro. Que seja agora, que seja para o ano que vem, que seja para daqui a 50 anos. Isso foi naquela época que aconteceu. Foi na geração que Jesus havia dito: não passará essa geração sem que tudo aconteça. Foi a geração dos 70 anos, como está em Daniel, capítulo 9, versículo 2. O que faria hoje? O lagar foi pisado e correu sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos. Se a sua inteligência deixa você trazer para os dias de hoje isso aqui, fala a verdade. Não tem como, né? Não tem a mínima possibilidade. Cavalos, o sangue bater? Não. Então, foi para o ano 70. Todas essas coisas que nós lemos, tudo já aconteceu. Não sobrou absolutamente nada para o futuro. O que sobrou para o futuro é o que é eterno espiritualmente. Carnal, não. Foi batido o martelo no ano 70. O justo continue sendo justo e o injusto sendo injusto. O espírito de todos os eleitos foram aperfeiçoados. O espírito está pronto, como veio de Deus. Vai voltar para ele pronto. A carne é a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza terrena. Deus não tem parte com a nossa carne. O que é de Deus é o nosso espírito. E ele sabe qual é o nome. Só ele sabe, mas ninguém sabe. Graça e paz. Tchau, tchau. Já aconteceu tudo. Jesus não volta mais. Tchau.